Muito bem, gente, vamos agora começar a nossa segunda parte. Na parte 1 já fizemos o preâmbulo, já mostrei para vocês como é que ficou a divisão dos livros, você já deu uma respirada. Vamos à parte 2, aí na sua tela, e vamos comentar alguma coisa sobre o enredo da obra, né? Sobre a historinha propriamente dita. Então, os Capitães Areia, nós já falamos, são esses meninos que estão aí em situações de rua. Repito o que diz a crítica literária, devem ser considerados como personagem principal da obra, o grupo, Capitães Areia. Né? Já falei que eles não são assaltantes à mão armada, assaltantes que fazem violência, não. Eles furtam, eles criam estratégias e eles se comportam precocemente como adultos. O que significa isso? Se eu tenho meninos de 13, 14 anos, eu não imagino que esses meninos tenham que ser meninos que fumem, que bebam, que entrem em roda de carteado. E é isso que a gente vê. Eles se comportam, eles entram nos bares de Salvador, da região portuária, e sempre uma região portuária tem aí uma vida boêmia, né? E ali eles fumam, ali eles tomam cachaça, ali eles participam de torneio de truco, né? De jogar a valer. Ali tem as prostitutas, e eles entram, né, nos prostíbulos, eles fazem amor com as prostitutas, e eles têm o hábito, né, para se afirmarem como pessoas, né, adultas, eles têm o hábito de jogar, derrubar, a vocabulário é esse, as negrinhas do areal. Então, quer dizer, derrubar as negrinhas do areal, antes que alguém já comece com esse papo de racismo, etc e tal, não. Primeiramente que a população de Salvador é predominantemente negra. E segundo, que as negrinhas são as meninas, as mocinhas novas. Derrubá-las no areal é a força fazer sexo com elas. Então você pega menino de 13, 14 anos, que fuma, que bebe, que joga, que com certeza, naquela época não se falava muito em consumo de droga, mas que com certeza devem consumir, e ainda fazem sexo com as meninas, né, para se mostrarem homens, né? Esses são os Capitães Areia. Aí na tela, já falei com vocês na aula passada, que Pedro Bala é o menino, que tem 15 anos, ele é o líder dos Capitães Areia, ele é descrito como um cara que tem uma cicatriz no rosto, e o pai dele, o tal de Loiro, tem um livro que fala loiro, tem livro que fala louro, era um estivador. O que é o estivador? É um cara que carrega, né, as coisas do cais do porto, e que morreu durante uma greve. Então, o livro tem, esses livros regionalistas da década de 30 na literatura, tem esse viés social. A questão do menor infrator é uma questão social. E o pai do Pedro Bala era um sindicalista. Ele era líder, né, do sindicato dos estivadores. Então, os caras que carregavam e descarregavam navios, o pai dele, o Louro, era um chefe do líder, então é um orgulho para o filho o pai ter sido um revolucionário. Então, de repente, ser um bandido, ou ser uma pessoa que rouba ou furta, ser uma pessoa que, assim, eu sou o Pedro Bala. Quem viu o filme, arranjaram um ator para fazer o Pedro Bala que não era louro. No livro, o Pedro Bala é descrito como um jovem de cabelos claros. Então, assim, tudo bem, né? Isso aí não dá, porque às vezes o livro tem uma diferença em relação ao filme. Mas o Pedro Bala é uma pessoa que tinha orgulho do pai, ele queria ser como o pai. Se você for pensar bem, o sindicalista, o grevista, o que é morto num levante, né, numa situação de greve, ele não é visto como uma pessoa, que lindo. Ele é o herói do grupo dele, dos oprimidos. Mas ele também, como pai, liderou um grupo de pessoas oprimidas. O pai representando os estimadores e o filho representando, né, os menores. Aí na tela, você já está vendo, como eu disse, que eles são vistos, né, apesar de jovens, de crianças, como pessoas perigosas. Eles são procurados pela polícia e, como disseram os representantes da lei, o lugar dele era nos reformatórios, que nós já vimos, tanto naquela época quanto hoje, são lugares em que, em vez da pessoa ir lá e melhorar e se tornar de boa, ela vai se revoltando e vai convivendo com outros piores e aprendendo coisas que são piores também, né? Outra coisa, nós temos aí na sua tela
outros personagens. O Pedro Bala, então, ele é o líder, adora essa menina, que daqui a pouco nós vamos falar dela, que entrou lá no grupo, que eu já falei, os pais morreram. O Sem Pernas. O Sem Pernas é um menino. Ele tem perna, tá? Mas ele é manco. Ele teve paralisia infantil. E ele usava dessa deficiência dele para sensibilizar as pessoas. Poxa, é uma criança, é deficiente, morador de rua. E aí eles davam de bonzinho, eles usavam Sem Pernas para fazer um golpe, introduziam Sem Perna na casa das pessoas, que ficavam com peninha dele, davam uma roupinha bonitinha para ele usar, davam um banhozinho nele, davam uma boa alimentação, ele filmava tudo por ali, dava o serviço para os capitães areia, os capitães areia invadiam e roubavam a casa dele. Isso é furto também, não tem violência. Eu estou infiltrando alguém lá dentro da casa para isso. Aí na tela, você tem mais dois nomes. Boa Vida, que é, como o nome sugere, um dos mais boêmios. O Boa Vida era o metido a galã. Tá? Boa Vida era aquele cara que gostava de se envolver com as moças. Ele, inclusive, tem uma moça, uma prostituta, que ele fica de longe, doido para poder ficar com ela. E essa prostituta tem um cara que anda com ela, que é um cara casado. O sujeito é casado, mas ele vai para a zona boêmia e ele fica com essa prostituta. E depois teve um dia lá que ele humilhou essa prostituta. Ele não pagou, não deu dinheiro e arranjou uma outra, ele ficou com essa outra. E o Boa Vida, então, ele vai para lá e quer, né, chegar junto da menina, ele vai atrás do cara, o cara está com a outra mulher, ele pega, vem cobrar o dinheiro da maninha, aí o cara ri, zoa da cara dele, ele espera enquanto os dois estão lá fazendo amor, e limpa a carteira do sujeito e leva o dinheiro para a moça e fica com ela. Então, quer dizer, é uma espécie de Robin Hood. Ele rouba do rico para dar para o pobre. A prostituta também é uma classe oprimida. Ela também é marginal na sociedade. Então, quando ele vai tirar do sujeito que está explorando, o cara está errado, gente. O cara é casado. Ele não tinha nada que está se envolvendo com uma prostituta, ainda trocando uma prostituta pela outra. Mas ele fez isso. E o Boa Vida tinha essa situação. Olha aí na tela. Volta Seca é o nome do cara. Você lembra de seca, lembra de Nordeste, lembra desse ambiente? E o Volta Seca, ele era, o sonho dele se tornar cangaceiro. O Lampião, Maria Bonita, já ouviu a história? Então, foi um cangaceiro desses que também roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, você está vendo que o foco, ou que a sugestão que o Jorge Amado coloca, é essa sugestão de trabalhar com os marginais, mas que estão roubando para a própria sobrevivência, ou que estão, de certa forma, ajudando os outros. Então, ele queria se tornar o afilhado de Lampião. Ele queria ser um cangaceiro. Olha aí na tela, o João Grande. João Grande também, né, é pelo nome, você vê, né, que é uma pessoa alta. Esse João Grande, ele teve também varíola. Ele teve também um alastrim. E depois o próprio grupo o rejeitou. Né? Enfim. O professor, na tela. O professor era o cara que sabia ler. Ele tinha dom para desenho. Ele tinha dom para ser um artista plástico. Teve até um dia que ele estava fazendo um desenho, um cara do Rio de Janeiro passou, viu e deu um cartãozinho. Falou, olha, o dia que você quiser, o dia que você for ao Rio, você me procure, porque você tem um estilo para a coisa. E o professor era o cara que lia as matérias que saíam no jornal, porque a maioria dos capitães areia, ou quase a sua totalidade, não sabia ler. Então, o cara que sabe ler é o professor. Na tela, gato. Aí, ó, gato é igual Boa Vida. Só você imaginar que um cara gato é metido a bonitão. Então, quem é o gato? É outro bom vivan. É outro cara que não quer nada com a dureza. É outra pessoa que fica de boa. Então, o Boa Vida e o gato são os dois mais, né, tradicionais. Os dois mais malandros tradicionais. Lá na tela, Pirulito. O Pirulito, ele era uma pessoa com dotes religiosos. Ele tinha imagem. Então, quando assaltaram
fizeram assalto em algum lugar lá, ele pegou uma imagem de Nossa Senhora e ele levou, e ele rezava, ele fazia oração, ele era contrito. Quer dizer, você vê que a essência do menino era boa. Ele gostaria de ser padre. E aí, claro que no meio de bandidos as pessoas zoam. Então você tem de tudo. Inclusive, aí, o último aí, ó, Barandão. Sabe quem é Barandão? É um cara que representa a questão da homossexualidade. O Barandão era gay. Então, quer dizer, a gente pensa, não, no meio de bandido não vai ter. Meu amigo, a sociedade, em todo grupo, em todo segmento, ela tem gente de todo tipo. O que nós estamos mostrando nesse livro é que é um grupo de menores infratores. É um grupo de pessoas que são criticáveis. Porém, tem o Pedro Bala, que é líder, porque ele se espelhou num líder. Ele não vê isso aí como uma coisa errada. Tem o outro que protege a indefesa. Tem a Dora, que chegou para ser a mãe do grupo. Tem o professor, que sabia ler e era o mentor intelectual. Tem o Pirulito, que ajudava com as orações dele. E tem o Barandão, que é homossexual. E que, inclusive, quando ele contraiu a doença, o próprio grupo o rejeitou. Quer dizer, houve um preconceito contra ele, que fala assim, aí, ó, você está doente porque você faz coisa errada. Você está doente porque você vai fazer aquilo que é fazer papel de mulher. Claro que num ambiente, lá na década de 40 do século XX, o machismo é muito maior do que hoje. Por ser no Nordeste, é maior ainda do que no Sul ou no Sudeste. Por ser no meio de pessoas marginalizadas, machões, bandidos, vai ter uma florzinha. Eles usam esse termo para chamar o menino. Então, assim, só que o Pedro Bala fala, vem cá, ele é meu irmão, ele é irmão nosso, ele está com a gente. E ele pega, e inclusive ele abraça o menino, fala, Pedro, você vai morrer. Mas ele mostra a nobreza de atender a esse menino. Bom, existe um personagem aí na tela chamado João de Adão. O João de Adão, lá nas docas, que são os armazéns, né? Ele é também o estivador, e é ele que conta para Pedro Bala as histórias do louro. Então, quer dizer, a imagem que o Pedro Bala tem do pai, parece que quando o pai do Pedro Bala morreu, o Pedro Bala tinha 4 anos, não sei se foi 4 ou 6, mas ele era muito criança. Então, assim, é como se ele ouvisse o João de Adão. Tá bom, ele está com o João de Adão bebendo, tomando bebida alcoólica. Ele está fumando com o João de Adão. Ele está num ambiente de bar. Não é um bom exemplo que o João de Adão está dando para ele. Mas, além do padre Zé Pedro, o João de Adão é um adulto que tem um respeito pelo menino. Ele não vê os meninos da maneira que a sociedade vê. Ele vê os meninos como vítimas também. Então, já é o segundo adulto que tem essa visão positiva. Então, como eu disse a vocês, ele conheceu o pai do Pedro, né? Ele falou que o louro era um grevista, e ele falou, olha, ele tomou bala e morreu. Aí o menino, chamado Pedro, ganhou o apelido de Pedro Bala, né, em homenagem a essa questão do pai, que morreu baleado. Sou o Pedro, filho do Bala. Tomou bala, que é o louro, né? Então, assim, ele tem no João de Adão uma pessoa que traz para ele o alimento, que é a história da família. Como eu disse, ó, ele tinha realmente 4 anos quando, né, o pai morreu, e, obviamente, uma criança de 4 anos, ela não se lembra, né, das coisas que aconteceram. Mas aí, como eu disse a vocês, ele tinha o orgulho de ter tido um pai revolucionário, e ele, Pedro, na sua certa forma pureza, enxergava isso aí como sendo uma situação positiva. Eu não sou ladrão. Eu sou uma pessoa que tem que me virar e proteger o meu grupo, porque nós somos perseguidos pela sociedade e nós não temos nada. Né? Então, já temos o João de Adão e já temos o padre. Salvador, gente, é conhecida como talvez a capital que tem o maior sincretismo religioso do Brasil. O que é sincretismo religioso? É a convivência com manifestações religiosas diferentes. E você sabe que dentro da cultura afro, Salvador é um dos maiores centros propagadores da cultura afro e das religiões de matrizes africanas.
Então, quando você fala em candomblé, você pensa na questão cultural de Salvador. Quando você fala em centro de candomblé, né, quando você fala em Mãe de Santo, a própria lavagem do Bonfim, que é um evento de uma igreja católica, tem as baianas que vão lavar a igreja de Bonfim com água de cheiro, banho de arruda, que é ritual afro. Então, nós temos também na tela uma mãe de santo, ó, Dona Ninha. A Dona Ninha também é uma das que convive amigavelmente. Então, você vê, ela é mãe de santo, nós temos o padre Zé Pedro e nós temos a mãe de santo, Dona Ninha. As pessoas ligadas à religião, seja a religião do branco, que é o padre, ou a religião do negro, que é a mãe de santo, são pessoas religiosas que acolhem esses meninos e veem o lado humano e até infantil. O que é que acontece? Teve uma certa ocasião que ela foi lá, olha aí, pedir ao Pedro Bala que intercedesse por ela. Ela tinha uma imagem de Ogum, né, que é uma das entidades, e a polícia deu uma batida no candomblé e levou a imagem de Ogum. É como se você for católico, alguém entrar na igreja da sua paróquia, vamos supor, seja a paróquia de Santa Efigênia, e vai lá e rouba a imagem de Santa Efigênia. Ou entra na igreja de São Pedro e rouba a imagem de São Pedro. Ou entra num templo evangélico e leva um símbolo religioso, que às vezes tem lá uma arca com a Bíblia em cima. Então, quer dizer, esse é um desrespeito da polícia. Então, a polícia tem um desrespeito com o menor abandonado e a polícia tem um desrespeito à cultura religiosa, como se o candomblé fosse um lugar de crime. Então, eles entram e roubam a imagem de Ogum. E o Pedro Bala, em respeito à mãe Dona Ninha, recupera essa imagem. Então, aí na tela, ele e o professor, aquele que sabia ler, fizeram um plano, foram até a central da polícia, resgataram a imagem de Ogum e aí ganharam a confiança de Dona Ninha. Era muito comum que eles fizessem esse tipo de estratégia. Por exemplo, eles tinham uma pessoa na feira olhando alguma coisa, uma barraca, e o Pedro Bala um dia chegou e falou assim: ô moço, o senhor tem alguma garrafada aí para poder levantar moral e a gente ter um desempenho sexual muito bom? Aí o cliente ouvindo aquilo, já achou graça. Como é que um garoto de 14, 15 anos está procurando garrafada para funcionar sexualmente? Aí o cara, deixa de ser bobo, menino, você é criança e tal. Mas enquanto está ali distraído, conversando, outro membro do grupo vem e pega a carteira do cara. E o cara acha graça e sai andando e conversando, e eles pegam o produto do roubo ou do furto e vão fazer as suas necessidades. Então, assim, é isso que eu falo. Bolar um plano é arranjar uma maneira de resgatar as coisas sem que haja violência. Então, já temos aí, o João Bala, o amigo do pai do Pedro, né, que é o João de Adão. Nós temos a Dona Ninha e, como eu disse já desde o início, aí, temos o padre Zé Pedro. Ele também ajuda os meninos à sua maneira. Como eu disse a vocês, né, ele, lá na cidade, chega um carrossel. Esse é um capítulo que é muito falado nas aulas de português, é muito colocado nas análises literárias, porque esse carrossel é um momento que resgataria, né, o lado da pureza, porque os meninos são colocados como os delinquentes, mas eles são crianças, eles têm comportamento precoce de adulto, mas eles são adolescentes. E aí, nós não estamos falando do dia de hoje, que você tem um sonho de ir para a Disney, ou que você vai num parque, não. É uma cidade, Salvador, que embora a capital, nós estamos falando de quase 100 anos, 80 anos atrás. E aí, há cerca de 80 anos, chegava um carrossel, aqueles cavalinhos de madeira que tem parque comum, né? E aí aquilo custava os meninos, aquela luz do carrossel, eles ficavam com brilho nos olhos, querendo entrar ali, mas não tinham grana. Aí o padre pagou para os meninos entrarem. Então, assim, aí o menino senta naquele carrossel, ele vai se sentindo assim, super valorizado, e imagina que ele está sendo um herói. São crianças ali, aí se resgata a pureza. E o padre pegou dinheiro das ofertas dos fiéis
para pagar a entrada dos meninos. Porque os meninos poderiam pular a cerca, invadir, né? Mas não, Deus, menino sujo, sentado no meio das crianças limpinhas e bem arrumadas. E aí, claro que eles seriam rejeitados. Então o padre Zé Pedro pagou. E alguém falou, padre, mas o senhor está roubando dinheiro da igreja, isso não é pecado? O padre falou, não, eu não estou roubando. As ofertas são dadas para a gente suprir as necessidades dos nossos filhos. E vocês, nesse momento, têm essa necessidade. Então, esse capítulo que fala do carrossel é um dos que tem a linguagem mais poética do livro e que tem o objetivo de sensibilizar o leitor para que o leitor consiga enxergar além da aparência do menor infrator. Para que o leitor consiga enxergar esses meninos como sendo aí essa parte da sociedade que, né, muitas vezes é colocada dessa maneira. Vamos fazer uma outra pausa? Já passou mais 20 minutinhos, né? Já passaram mais 20 minutinhos, e aí daqui a pouco a gente continua dando informações sobre esse livro. Que pena se você não leu. É um livro muito legal. Acho que independentemente da prova, depois eu acho que você, quando ler, vai gostar desse livro, tá bom? Daqui a pouco a terceira parte.